Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense. E o propósito do programa é levar até você informações sobre doenças, sobre tratamentos, prevenções, tudo aquilo que pode agregar para que a sua saúde esteja em dia. E a nossa convidada é a doutora Elizabeth Castelon, ela que é graduada pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, com doutorado em Neurologia na Alemanha. E ela vai falar para a gente hoje sobre um assunto que está preocupando muito a sociedade, que é a ansiedade generalizada. Você conhece? Sabe o que significa esse tema? Então fique conosco que você vai tirar todas as suas dúvidas. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, com a doutora Elizabeth Castelon. Muito obrigada, doutora, por sempre participar do nosso programa. E o assunto que nós vamos abordar hoje é a ansiedade generalizada. Doutora, o que leva a reconhecer quando nós temos esse tipo de transtorno? Então, a ansiedade generalizada, todos os transtornos de ansiedade, eles têm a ver com medo. Então, a ansiedade generalizada, ela é, acima de tudo, um sentimento de medo. E medo que causa, então, uma coisa que as pessoas descrevem como apreensão, angústia, expectativa angustiante, preocupação, né? Mas por trás da preocupação é o medo. Então, a ansiedade generalizada, ela é uma pessoa que está numa situação onde ele se sente preocupado o tempo todo. Não consegue relaxar, não consegue se soltar, não consegue, às vezes, dormir direito. Então, ela pode ter sintomas psicológicos, né? Então, a pessoa está sempre irritada, está tensa, está, às vezes, mal-humorada. Então, muitas vezes, a ansiedade vem junto com a depressão. Mas a pessoa também pode ter sintomas físicos, né? Aquela coisa no estômago, às vezes uma sensação ruim no peito, uma coisa parece que sobe, um aperto, uma sensação, a sudorese, taquicardia, né? Então, aquela pode ser também uma sensação física, né? A sensação de ânsia de vômito, parece que eu vou vomitar, a sensação de diarreia, então o trato gastrointestinal reage muito. Mas por trás de tudo isso, que tudo isso tem em comum, é a preocupação. Então, uma preocupação muito grande, uma apreensão, e essa apreensão, claro que preocupado todo mundo mas é quando aquilo começa a me atrapalhar. Eu sofro muito. Fugir do controle. Fugir do controle e causando muito sofrimento. Né? Sofrimento e às vezes assim não conseguir fazer as coisas que você normalmente faria, mas você está tão ansioso que você não consegue de jeito nenhum passar na prova de autoescola, você não consegue ter um desempenho ali normal no seu trabalho, de tão ansioso, de tanto medo, de tão preocupado que você está. E o que leva a uma pessoa a ficar ansiosa, doutora? Quais são os fatores? São vários fatores, né? Então, um fator é a nossa própria vida. Então, a gente tem uma vida estressante, com várias cobranças e com vários papéis. Então, a gente já falou sobre isso em outros filmes. Eu sou dona de casa, mas ao mesmo tempo eu trabalho, mas às vezes ao mesmo tempo eu estou tentando estudar. E aí eu tenho os filhos e tem a reunião na escola e tem muito problema financeiro, né? No Brasil, a gente é um país que trabalha contra você. Então, na maioria das vezes, as pessoas, às vezes, mesmo tentando fazer tudo certo, elas acabam se endividando, o negócio não dá certo. Então, tem motivos que é o nosso contexto de vida. Mas um outro motivo são questões genéticas, são questões também que dependem da sua criação e que levam a uma determinada forma de pensar. Então, geralmente as pessoas ansiosas, elas têm dois aspectos que são muito importantes aqui da gente discutir. É o aspecto do perfeccionismo e o aspecto de ter o controle. Então, às vezes eu tenho crenças, eu tenho o perfeccionismo. O perfeccionismo não é eu tentar fazer o melhor que eu posso, mas é o lado obscuro do perfeccionismo que tem a ver com medo. Né? Uma coisa é eu falar, não, eu estou pintando esse quadro, eu estou pintando para mim e eu quero que ele fique lindo e eu fico envolvida com aquilo ali. A outra coisa é eu estar fazendo eu estou preparando uma palestra
e eu não consigo parar de preparar aquilo, e aquilo nunca está bom o suficiente, porque na realidade eu nunca estou contente comigo. Então é um perfeccionismo que às vezes tem por trás uma sensação, uma crença de inferioridade, ou uma crença de que no fundo, se eu não fizer tudo perfeito, eu vou ser punida, eu vou ser expulsa, eu vou falhar, eu não vou ser aceita, ou às vezes até que uma catástrofe pode acontecer. Então, por exemplo, se eu não for perfeita, eu que sustento a minha família, que sempre sustentei. Então, se eu não for perfeita, a minha família vai para falência. Às vezes essa crença não está tão clara, ela está uma coisa assim, lá no fundo da minha mente. No fundo da minha mente tem essa crença de que eu tenho que fazer tudo muito certo. E se eu fizer tudo muito certo, as coisas vão dar certo. Aí entra o aspecto do controle, de eu querer ter tudo sob meu controle. Então eu tenho sob controle o que eu estou fazendo agora, e aí eu já desenhei todas as possibilidades do futuro, o que pode acontecer. Pode acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso, e aí eu não consigo relaxar porque eu fico pensando naquilo. Então, assim, planejar as coisas, tentar prever, tentar coordenar o seu comportamento, planejar, sequenciar, estruturar, tudo isso é bom e é necessário. E ajuda. E eu ter uma questão assim de eu querer fazer as coisas certinho, de eu querer fazer melhor, de eu querer aprimorar, tudo bem. Onde que entra a doença, o lado psiquiátrico? Onde que entra o problema? Quando aquilo me causa sofrimento. Eu estou tanto querendo fazer uma coisa que eu não consigo dormir. E isso acontece com tudo que eu vou fazer. Toda semana eu tenho que dar uma palestra. Então, toda semana eu não consigo dormir porque eu tenho que preparar aquilo e aquilo nunca está bom. Ou aquele controle que eu tenho, às vezes eu passo isso também para outra geração, sobre os meus filhos. Então, meu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ou na casa, as coisas têm que estar coordenadas assim. O outro aspecto, a falta de flexibilidade. Então, se eu falo para você, amanhã nós vamos nos encontrar às 9h15, e aí eu já vou ter preparado o bolo que nós dois vamos comer. De lá, nós vamos comer esse bolo em meia hora, então nós vamos pegar o carro e iremos para tal lugar. Lá eu já reservei o estacionamento, eu já liguei para o lugar, eu já sei onde é que é o estacionamento, e lá o restaurante vai estar aberto, nós vamos ficar lá de tal hora até tal hora, então nós vamos sair. Isso é uma coisa muito alemã. Né? Os alemães têm muito isso, esse planejamento assim que é minucioso e que não abre espaço para flexibilidade. O brasileiro, eu acho que a gente, de todos os defeitos que nós temos, mas acho que uma característica boa nossa é essa flexibilidade de falar, bem, já que faltou o pão, então vamos fazer uma torrada com o pão de ontem, né? O alemão não tem isso. O alemão não tem isso que a gente chama de jeitinho e que pode ser pervertido, de trapaças, mas tem um aspecto positivo que é o de você ser flexível e de ver que na realidade existe uma sabedoria por trás disso. O mundo nunca está sob nosso controle. Por mais perfeita que eu seja, por melhor que eu tente fazer as coisas, sempre vai haver quem faz melhor, sempre vai haver algum defeito naquilo que eu fiz, sempre vai haver aspectos que eu não sei. E você conseguir lidar com isso, entender isso e relaxar, esse é o tratamento. Então, por isso que o tratamento da ansiedade ele envolve muito a psicoterapia, uma outra forma de ver a vida. Então, assim, você me fez a pergunta. Então, a ansiedade, ela tem a ver com os nossos tempos, que geram ansiedade, mas ela tem a ver com aspectos genéticos, que são complexos, são tendências que você herda, mas ela tem muito a ver, então, com as crenças dentro daquela pessoa. Então, é crença de que eu tenho que ser perfeita, a crença de que tudo tem que ser detalhado e planejado e de que eu tenho tudo sob controle. Isso gera muita ansiedade. Doutora, e pessoas que tiveram algum trauma na vida, né? Por exemplo, a gente ouve falar de trauma na hora do parto. A criança teve um parto difícil, né? Um nascimento difícil e ela sofreu um trauma, digamos que já no parto. Isso pode acarretar ansiedade nela no futuro? Eu acho que essa pergunta não está respondida, cientificamente falando, né? Eu acho que não tem. O que a gente sabe é que traumas na infância, por exemplo, eu fui criada por uma família onde eu era extremamente cobrada e eu tinha que estudar não sei quantas horas, né, alguma coisa assim. Então, isso pode me tornar depois, no futuro, uma pessoa ansiosa. Ou, então, assim, excesso de cobrança na família. Ou eu fui criada em uma família onde as pessoas me diziam que eu era feia, que eu era isso, que eu era aquilo, e sempre colocando defeito. Então, eu comecei a achar que eu tinha que ser perfeita para que... Então, isso também pode gerar um sintoma de ansiedade. Ou traumas, por exemplo, na escola eu sofria muito bullying, eu era muito...
sei lá, ridicularizada, eu era excluída, e aí eu comecei a ser a melhor aluna para superar isso. Então, esse tipo de trauma a gente sabe que está relacionado a um perfil ansioso no adulto. Mas o trauma no parto, eu acho que isso não está respondido cientificamente, não. Eu acho que não tem estudo suficiente sobre isso. E aquelas pessoas, né, que sofreram abuso sexual na infância, tudo, isso também gera transtorno de ansiedade nelas? Eu acho que isso gera uma coisa mais grave, assim, já não é só a ansiedade, né? Sim. Eu acho que aí já é um capítulo à parte. É uma pessoa que pode ser uma pessoa extremamente insegura, pode ser uma pessoa que não confia em ninguém, pode ser uma pessoa muito deprimida, pode ser também um futuro abusador, pode ser uma pessoa com transtorno de conduta, uma pessoa com tendência ao uso de drogas. Então, não existe uma equação de dizer quem sofreu isso vai acontecer isso. Né? O destino do ser humano, ele não é previsível. Não é? Cada pessoa vai reagir de uma forma e vários fatores vão acontecendo na vida da gente e que vão nos influenciando. Mas o trauma na infância, ele pode contribuir para a ansiedade, sim. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e depois continuamos com esse assunto que é muito interessante e bastante relevante para a nossa sociedade. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, sempre na companhia da doutora Elizabeth, que nos recebe com muito amor e carinho aqui na sua clínica. A gente está falando de um tema muito importante, a ansiedade generalizada. Doutora, quais são as doenças que podem causar ansiedade? Às vezes a pessoa pode ter ansiedade depois de um evento, por exemplo, uma cirurgia, ou teve um infarto e aí fica com medo de ter aquele infarto de novo, teve um AVC, tem medo de ter aquele AVC de novo, passou por uma experiência de câncer, uma doença mais grave, ou um acidente. Então, assim, eventos traumáticos, né, podem gerar a ansiedade. Agora, é importante saber também que às vezes as pessoas começam, para lidar com a ansiedade, começam a usar álcool, começam a beber. Porque isso é muito comum. Então, mas só o álcool ou outras... O álcool, eu acho que principalmente o álcool e a maconha, né? Além dos benzodiazepínicos, que se a gente for pensar também são drogas prescritas. Mas então a pessoa começa, ao invés dela tratar aquela ansiedade, o que na minha opinião exige necessariamente psicoterapia, porque você precisa reestruturar a sua forma de lidar com o mundo, lidar com os desafios do mundo. Então, ao invés da pessoa fazer tudo isso, ela aprende que se ela fumar um pouco de maconha antes, ou se ela beber um pouco de vinho, de cerveja, de pinga, seja lá o que for, ou se ela tomar um comprimido, ela consegue vencer, consegue lidar com aquela situação. E às vezes, então, esse hábito acaba deixando a pessoa mais ansiosa ainda, porque ela fica dependente daquilo, e quando ela está sem a droga, por mecanismos de neuroplasticidade, o nível de ansiedade aumenta, né? Então, então muitas vezes a ansiedade está associada à dependência de substância, ou pelo menos ao abuso de substância. E essas pessoas que necessitam, né, de medicamentos e tomam por muito tempo e não conseguem até se libertarem dos medicamentos? Por exemplo, eu mesma, eu estou falando dos benzodiazepínicos, eu prescrevo benzodiazepínicos, né? Só que a gente prescreve tendo uma visão de que aquilo vai ser temporário. Né? Então você é diferente eu estar fazendo uma coisa que está sob meu controle de uma pessoa, eu supostamente que estudei, que aprendi, que sei o que eu estou fazendo, então eu tenho um planejamento de estar te dando aquela medicação, porque eu quero te tirar daquele sofrimento agora, certo. Porque a psicoterapia vai levar tempo, e você tá sofrendo muito, eu não vou te deixar agora um ano nessa situação, né? Mesmo porque você precisa trabalhar, você precisa dar aquelas palestras, você precisa fazer as apresentações, você não pode ficar desse jeito, porque senão você vai perder o seu emprego, a sua situação vai até piorar. Então eu preciso te ajudar rapidamente. Então eu posso te dar sim um benzodiazepínico e outras medicações. Geralmente a gente usa os antidepressivos, porque os antidepressivos também têm um efeito de redução de ansiedade, mas você tem um planejamento de estar fazendo isso e de depois ir reduzindo a dose conforme a pessoa estiver tendo esses ganhos da outra terapia, que no caso seria a psicoterapia. E na verdade, então, para eliminar o problema de vez, não só os medicamentos, mas também esses tratamentos, né? Isso. Então, a psicoterapia, ela
ela envolve, nesse caso da ansiedade, claro que existem vários enfoques, né? Existe a psicanálise, existem várias coisas, mas uma forma de psicoterapia bastante usada e que já está estabelecida por ajudar é a terapia cognitivo-comportamental. E na realidade o que ela envolve é uma coisa assim, é você começar a interrogar o seu medo, por que eu estou ficando tão apreensiva com aquela possibilidade, por que eu não estou conseguindo dormir, por que eu estou fazendo vários cenários na minha mente, né? Então, assim, eu tentar ter um controle sobre isso. É como se eu saltasse para fora desse pensamento e começasse a me analisar e a ver quais os mecanismos da minha mente, o que está acontecendo. E aí eu começo a questionar, será que isso é tão perigoso assim? E se isso acontecer, será que não vai ter uma outra solução? E no fundo, chegar o momento que começar a entender que eu não preciso ser perfeita, que por mais que eu tente, eu nunca vou ter o controle de tudo. E aí entra até um aspecto que a gente fala da psicoterapia, mas a psicoterapia ela pega lá atrás, às vezes, alguns aspectos de religiões, né? Então, nas religiões orientais, principalmente no budismo e no hinduísmo, você tem aquela visão assim, viva aquele momento. Então, nesse momento, eu vou me concentrar agora. Eu vou ver o que está acontecendo agora. Eu não tenho mais controle sobre o que aconteceu no passado, então não adianta eu ficar remoendo aquilo, porque aquilo já foi, realmente eu não tenho como mudar. E eu também não tenho como ficar prevendo o futuro, porque o futuro, muito mais coisas podem acontecer do que eu estou tentando imaginar. Então vamos nos concentrar agora aqui no passado, tentar fazer o que eu estou fazendo agora da melhor forma possível. E isso tem um efeito de aceitação da vida, de você aceitar, venha o que vier, de aceitar que as coisas, venha o que for, aquilo também vai ser transitório. Não é uma coisa que vai ficar para sempre, seja bom ou seja ruim, e eu vou apreciar então aquele momento. Então, isso de eu tentar relaxar. Mas é muito fácil eu falar, né? E isso não é assim que eu falo para você. Na prática, isso exige um treinamento. Inclusive um treinamento também de aprender técnicas de respiração, técnicas de relaxamento. Então, a pessoa realmente precisa de um terapeuta que seja versado nisso e que vá conduzindo essas sessões. E aí entra a história de vida também, que é pessoal. Então, na minha história de vida, por exemplo, eu quero ser perfeita porque eu fui criada numa família assim, onde todo mundo era muito perfeito. Ou porque eu fui criada numa situação de muita adversidade e eu fui a pessoa que arrancou a família da miséria, né? Eu fui criada numa situação de guerra, ou seja lá o que for. Então, aí entra o aspecto de você não só ensinar essa sabedoria, mas de você entrar também nas questões biográficas e reelaborar a sua história de vida e as suas estratégias para lidar com os problemas da vida. Porque a ansiedade é isso, é uma forma de lidar com a vida, que a vida é difícil mesmo. A vida é cheia de coisas imprevisíveis, mas para todo mundo. Mas é o jeito que eu lido com aquilo. Né? Muitas vezes a gente fala, são fatores, né? É meu marido, é minha família, é meu trabalho e tal. Mas aqueles fatores, às vezes, primeiro que não dá para mudar tanto, e às vezes não são tão apenas aqueles fatores, mas é como eu estou enxergando e como eu estou lidando. Esse é o papel da terapia. Doutora, e na verdade a pessoa quando está numa situação assim de crise, né, de ansiedade, tudo que ela vê é de forma negativa. Por exemplo, se durante o dia faz 10 atividades, 9 foram positivas, mas uma não deu certo, ela já se apega naquela que não deu certo para ficar chateada e entristecida com isso, né? Quando eu estava analisando o tema ansiedade para conversar com você, eu percebi também, lendo alguns artigos, e você também falou da religião, aí os artigos que eu li falam que pessoas que oram ou rezam e que leem a Bíblia mais, elas têm uma tendência de controlarem melhor a ansiedade. Então, aí o que você falou duas coisas, né? A da pessoa deu 9 coisas certas e uma deu errado. Isso é o aspecto do perfeccionismo que a gente falou, de querer ser perfeita, de achar que se uma coisa deu errado eu não aceito, né? Então tem a ver com a minha autoestima, com a visão que eu tenho de mim mesma e de eu achar que eu tenho que ser perfeita, porque no fundo às vezes eu me acho inferior. Então tem todo esse lado. E também vem o lado de que muitas vezes a ansiedade está associada à depressão. Então é bem comum essa combinação de eu estar ansiosa e deprimida, tá? A questão da oração é super importante, porque seja qual for a religião que eu tenha, quando eu tenho uma religião, eu meio que entrego, né? E eu falo assim, bem, seja o que for que aconteça, eu tenho
tem Um uma ser força superior. maior que está sabendo o que está fazendo, que está cuidando disso e que isso é, mesmo que seja desagradável, mas aquilo é para o meu bem. Então, eu aceito, eu entrego e eu me fortaleço, né? Então, eu me sinto assim, que eu estou protegida e então a religião ajuda muito. Confiante, protegida e essa questão da aceitação. Então, isso está provado, que as pessoas que têm religião, né, elas conseguem lidar melhor, administrar melhor as frustrações e também os momentos de estresse. Mas quando a pessoa já está deprimida ou já está muito ansiosa, ela transforma até a religião em ansiedade também. Então também tem isso. Por exemplo, eu estou deprimida, eu fico assistindo a missa, o culto na televisão e eu fico chorando o tempo todo, eu transformo aquelas orações em rituais obsessivos, porque eu tenho que rezar tanto e aquilo não aconteceu porque a minha oração não foi suficiente, então existe esse outro lado também. É uma certa cobrança, né? Agora, doutora, e criança? Elas podem ter ansiedade? Muito, muito. E é super importante. E como detectar isso quando uma criança tem ou não ansiedade? Tem muita criança que eu atendo, por exemplo, com enxaqueca, que é aquela criança assim, que vai bem na escola, que é quietinha, que é elogiada pelos professores, né? E a gente chama isso de traço ansioso. Às vezes a criança ela é toda perfeita e a ansiedade dela se manifesta, por exemplo, na enxaqueca, por exemplo, dor de barriga, ânsia de vômito, ou, por exemplo, fica muito tenso, não consegue dormir antes das provas. Então, esses são sinais de ansiedade e que às vezes estão associados também na criança a esse aspecto do perfeccionismo, que pode ser um perfeccionismo por uma cobrança interna ou pode ser porque ele está querendo satisfazer os pais. E está querendo satisfazer os pais, isso pode ter também diferentes motivos, porque a mãe está deprimida, a criança quer compensar tudo aquilo sendo perfeita ou porque está tendo alguma outra situação. Então, a criança ansiosa, ela pode ter problema de sono, ela pode fazer xixi na cama, ela pode ter muita dor de barriga, ela pode ter ânsia de vômito, ela pode ter o intestino muito preso, ela pode... E principalmente, às vezes a criança fica irritada, às vezes é uma criança chorona, muitas vezes a criança até vai bem na escola, mas às vezes ela é o contrário, ela não consegue ir bem na escola porque na hora das avaliações o desempenho dela é ruim porque está muito ansiosa, né? Então, a ansiedade da criança, isso mereceria um outro filme, né? Uma outra entrevista. Então, a gente tem a ansiedade de separação, a gente tem o mutismo eletivo, mas aqui a gente está falando da ansiedade generalizada, que é aquela criança apreensiva. Então, isso tem na criança, sim. Então, uma criança que está o tempo todo apreensiva, que tem pouca tolerância com mudanças, né? Se vai acontecer alguma coisa diferente, a criança fica... ela fica mal. Então, o aspecto da ansiedade não é a euforia de falar eu vou entrar de férias e a criança fica ali brincando ansiosa, e eufórica, né? Isso tudo bem, mas é aquela criança que sofre, que fica mal e que tem muitas vezes sintomas físicos por fantasias. Então, aqui entra também o aspecto da fantasia. A criança fantasia que se ela for mal, que a professora vai poder falar, que a professora vai humilhá-la, ou que a mãe vai fazer não sei o quê, que o pai vai fazer não sei o quê. Sempre por trás da ansiedade, tanto no adulto quanto da criança, são fantasias, são crenças que eu tenho, coisas que eu acho que podem acontecer. Às vezes eu não tenho tanta consciência disso, mas no fundo é isso que está na minha cabeça. Doutora, e essas crianças que você conversa com elas e percebe que elas roem a unha, isso já é um transtorno de ansiedade? Para você caracterizar, você tem que ver tudo. Então, um sintoma só, rói a unha, ou um sintoma só, tem dor de barriga. Não é uma coisa que vai definir, né? Agora, se ela rói a unha e tem todas essas outras coisas que eu falei, pelo menos algumas dessas coisas, você monta aquela imagem de que ela está ansiosa. Então, para eu dizer que está ansiosa, é preciso que haja esse sentimento, esse comportamento de se sentir em apreensão, ter aquela angústia expectante e, como eu falei no início desse filme, ansiedade é medo. Então eu preciso perceber que de alguma forma o sentimento de medo está presente. Entendi. Doutora, e quais são as doenças que a ansiedade pode causar? Uma pessoa ansiosa, ela pode ter, como eu falei, uma coisa por exemplo, o abuso de substâncias, né? Isso também é uma doença. Então eu começar a abusar de maconha, de bebida, tarará,
para superar a minha ansiedade. A gente sabe que num perfil, por exemplo, se eu estou o tempo todo ansiosa, eu estou o tempo todo com um nível mais elevado de noradrenalina, um nível mais elevado de cortisol. Esse nível mais elevado, ele é pequeno, ele é sutil, mas ele é suficiente para, a longo prazo, me causar hipertensão, diabetes, obesidade, mas também está relacionado a formas de alergia, também está associado a formas de doenças autoimunes. Então tem várias doenças que se associam ao estresse. Não é que assim a pessoa necessariamente vai ter aquilo, mas é um fator de risco a mais. Então, por exemplo, eu já tenho uma vulnerabilidade genética para ter lúpus. E aí eu estou numa situação de muito estresse, de muita ansiedade, aquilo pode facilitar o processo de manifestação desses genes que vão finalmente me causar o lúpus. Então, tem muitas doenças que estão associadas à ansiedade. Várias doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças alérgicas e essas doenças que a gente chama de degenerativas, essas doenças do metabolismo, hipertensão, diabetes. Tá certo. E doutora, tem como a pessoa tratar a ansiedade se ela percebe que ela está tendo esses transtornos, né? Existe tratamento? Eu posso tentar alguma coisa sozinha, né? Então eu vou tentar fazer meditação, eu vou tentar fazer yoga, eu vou tentar fazer tai chi chuan, porque essas coisas orientais, elas são lentas, elas têm a ver com focar no movimento, né? No tai chi você tem que fazer um movimento muito lento e muito concentrado, então você não tem tempo de ficar pensando no futuro. E aí você aprende a focar a sua mente no agora. O yoga tem esse aspecto também. A meditação, mais ainda, quer dizer, você foca no agora. Eu posso tentar fazer essas coisas, eu posso tentar, depois de ter assistido esse filme, por exemplo, tentar questionar as minhas crenças, questionar os meus pensamentos, por que eu sou tão... Será que eu estou sendo tão perfeccionista assim? Por que eu estou sendo tão perfeccionista? Será que eu tenho medo que alguma coisa aconteça se eu não fizer tudo perfeito? Será que eu estou me sentindo responsável por coisas pelas quais na realidade eu não sou? Eu posso tentar tudo isso. Agora, é difícil porque a gente tem um ponto cego com a gente. Tem muita coisa em mim que eu, mesmo sendo psiquiatra, eu não vejo. Então o terapeuta, ele é importante para isso, porque é uma outra pessoa que de repente ele te joga uma coisa e você fala, não, tá errado. Mas aí você vai para casa pensando, você fala, nossa, não, é isso mesmo. Será que era isso mesmo? Mas é isso mesmo. E aí você vê que é isso mesmo. Então a terapia tem esse lado meio desagradável da gente se confrontar com uma coisa que às vezes a gente estava justamente negando. E aí você vê e começa a reelaborar. Então eu acho que se você está ansioso, procure ajuda, porque a tendência da ansiedade não é melhorar sozinha. E essa ajuda consiste no tratamento medicamentoso, se você estiver tendo uma situação angustiante, de grande intensidade, que não dá para você esperar 6 meses, 1 ano para você melhorar. Então eu preciso de uma ajuda imediata, a medicação te dá isso. E a longo prazo, para uma mudança mais contundente, uma mudança mais estável, a terapia. A terapia, né? Doutora, e tem formas de prevenir a ansiedade? Por exemplo, se uma pessoa é normal, mas de repente que está tendo esses sintomas que você mencionou. Prevenir totalmente não tem, mas assim, essas coisas que a gente falou. Então eu vou tentar ter uma vida mais equilibrada, eu vou tentar não ser tão ambiciosa, eu vou tentar não querer ter tudo que a mídia diz que eu tenho que ter, eu vou tentar ter um tempo mais assim de lazer, eu vou ter algumas atividades que me acalmam, eu vou mexer com plantas, eu vou ter ali o meu animal, eu vou ter o meu momento que eu não faço nada, que eu fico deitada, eu vou, como eu falei, fazer meditação, ouvir música, né? Ouvir música, e eu vou principalmente tentar ter esse lado meio Bahia, sabe? Né? De tranquilidade. Meio reggae, meio, sabe, relaxa um pouco, calma, né? Mas como eu falei, é difícil isso, porque a ansiedade, ela foi gerada lá na tua infância por crenças que você sedimentou. Você tem um jeito de pensar sobre a vida, tem um jeito que você pensa que, na minha opinião, a vida funciona assim. E as pessoas têm que funcionar assim, esse é meu jeito. E eu usei essa estratégia a minha vida inteira, eu agi com essa crença. Como é que eu vou desfazer isso? É muito difícil. Então, essas dicas que a gente dá, elas são boas, mas a pessoa que realmente está ansiosa, ela precisa de uma ajuda que vai além disso. Além disso, né? E para finalizar, doutora, eu gostaria de saber, a ansiedade leva a pessoa a uma depressão? Sim, pode ser que sim.
as duas coisas caminham juntas. Eu posso ter a depressão porque aconteceu alguma coisa e aí eu fiquei ansiosa juntamente com a depressão, mas eu posso, muito frequentemente, de tanta ansiedade eu fiquei deprimida, porque é o que a gente chama de a depressão gerada por uma sobrecarga, pelo que a gente chama de estresse, né? Então eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que conseguir isso, eu tinha que conseguir aquilo, e eu vou lutando com tudo aquilo e achando que eu tenho que ser perfeita, e eu vou ficando com medo de ser demitida, medo de perder minha conta no banco, medo de que várias coisas ruins podem estar acontecendo, e às vezes uma ou outra coisa realmente aconteceu, quer dizer, nem todos os medos são fantasias. E chega uma hora que eu caio em depressão meio que por um colapso, né? Como se eu não resistisse mais. Isso a gente sabe que acontece, por exemplo, em modelos animais com ratinhos, né? Se você submeter o ratinho a muito estresse, muita situação de adversidade, e às vezes existe uma coisa que é a desesperança. Por mais que o ratinho ele pode fazer o que quiser, que ele vai receber o choque do mesmo jeito. Chega uma hora que ele cai em depressão, ele não faz mais nada. Ele não... Entrega os pontos. Entrega os pontos. Exatamente, entregar os pontos. Tá certo. Bom, o assunto é muito importante, mas nós vamos encerrando o programa por aqui, e eu sempre digo, você tem alguma dúvida, quer mandar alguma sugestão de algum assunto que você queira que nós venhamos expor aqui no nosso programa, então está passando aqui no rodapé o nosso e-mail, você pode mandar a sua sugestão de pauta para a gente. Doutora, muito obrigada por participar conosco desse programa, muito obrigada pelas informações, são muito importantes. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada. E você que também acompanha o programa Saúde e Bem-Estar, acompanha as redes sociais, a gente tem uma revista também chamada Revista do Farol. A doutora é uma das articulistas lá, escreve sempre artigos importantes, né? E você pode também acompanhar através da Revista do Farol. Muito obrigada pela sua companhia, sua audiência, e até o nosso próximo encontro.